Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É uma alegria estarmos juntos, poder chegar na sua casa com a palavra de Deus. Hoje, quinta-feira de adoração, com um tema muito forte, muito propício, que é cenáculo, lugar do cumprimento da promessa de Deus. E falar de cenáculo, nós poderíamos explanar muitas realidades. Mas o cenáculo, sobretudo, é o lugar onde, reunidos em comunidade, eles receberam o movimento de Deus. Por isso, hoje, estarmos aqui em comunidade, juntos, eu não tenho dúvida de que é um lugar onde Deus favorece, nos favorece, para que essa ação de Deus aconteça na minha vida e na sua vida. Para a gente começar a trabalhar, eu queria que você pegasse comigo Carta de São Paulo aos Gálatas, a partir do versículo 22. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. Você que nos acompanha de casa, já pode correr aí no seu quarto, na estante da sua sala, já pegar a tua palavra de Deus, que hoje a gente vai trabalhar um pouco. Vamos percorrer alguns lugares da palavra de Deus, para que a gente possa compreender bem o tema que nós vamos trabalhar hoje. Ok? Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Vou ler de novo. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Vocês perceberam que eu comecei o versículo 22 falando ao contrário. Porque antes disso, São Paulo vai também dizer sobre os frutos da carne. E ele vai desenhar alguns frutos que são os da carne. E você está perguntando, por que você não leu, Vitor? Porque eu quero que a nossa mente, eu quero que o nosso coração fique preso, ou melhor, fique atento àquilo que são os frutos do Espírito, os frutos que nascem do coração de Deus, os frutos que vêm da mente de Deus, e é sobre isso que Paulo está falando. São essas diferenças, de um lado o fruto da carne e de outro lado os frutos do Espírito. Mas é interessante que todo esse contexto, quando Paulo vai falar daquilo que nasce da carne e aquilo que nasce do Espírito, existe um pano de fundo, um ambiente onde ele coloca todas essas realidades, tanto uma como a outra. E esse pano de fundo, esse ambiente, ele está descrito no versículo 13 do mesmo capítulo 5. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Esse versículo 13, ele é o versículo central da carta de São Paulo àquela comunidade de Gálatas. São Paulo, ele tira esse momento para escrever essa comunidade falando sobre a liberdade. A liberdade que Deus nos chama. A liberdade que Deus nos convoca. A liberdade que Deus tem guardada para nós. E todo o capítulo
ou melhor, toda a carta de São Paulo a essa comunidade tem esse desenho, esse pano de fundo chamada liberdade. Interessante que essa palavrinha, ela está tão confusa hoje em dia. Se de repente eu te perguntar, ou se você perguntar para o teu vizinho aí, ou você que está em casa, perguntar para o seu parente, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para a sua cunhada, ou de repente a sua sogra mora com você. Você perguntar qual o contexto, ou melhor, qual o conceito, ou melhor, aquilo que você entende. O que você entende como liberdade? É certo que muitos de nós vamos dar a conotação, vamos dar o entendimento dessa palavra, que liberdade é fazer tudo aquilo que eu quero, na hora que eu quero. Adolescente é uma beleza, né? Adolescente, quando você dá uma ordem para ele, quando você dá uma determinação para ele, daqui a pouco ela chega, né? Oh, que beleza. Daqui a pouco 7 filhos, meu. Tá. 7 anos. Daqui a pouco chega a pré-adolescência, eu tenho 2 também, mais novinhas. Mas essa fase da adolescência, ela é tão intrigante, que é aquela fase onde todos nós passamos um dia, aonde nós vamos nos desvinculando dos nossos pais. É um processo de autoafirmação que todos nós passamos um dia e que um dia essa linda menina vai passar. Ela vai precisar dizer para ela vai precisar dizer para os pais, ela vai precisar dizer para o mundo de que ela não precisa mais de vocês. É uma fase que todos nós passamos. Na verdade, é um grito para nós mesmos. É um grito que a gente mesmo tem dentro de nós, que a gente precisa gritar para nós, que nós estamos crescendo. De que esse cuidado que vocês um dia tiveram comigo, ele não se faz tão mais necessário. Nós pais temos um pouco de dificuldade de entender isso. De que os nossos filhos vão crescendo e vão requerendo menos cuidados. Verdade ou mentira? As minhas filhas têm uma com 3, uma com 2 anos, e é interessante. Quando elas eram bebezinhas, recém-nascidas, elas precisavam de todo cuidado, um cuidado extremo. Se deixasse a fralda sem trocar, adoecia. E se deixasse com o tempo doente, poderia até morrer. Se deixasse sem comida, vem até morrer. Elas vão crescendo. A minha filha de 3 anos, há uma semana atrás, ela começou a sentar no vaso sozinha. Ela já pedia. Quero fazer xixi, quero fazer cocô. E a gente corria, corre. E quando a gente é pai, a gente fala igual criança, né? Corre. Aí sentava ela lá e agora ela já consegue. Papai, eu já sou grande. E ela já senta. Ou seja, ela requer menos atenção. Ela requer menos cuidado. E ela vai crescendo e os cuidados vão diminuindo. Quando chega na adolescência, eles se sentem mais do que realmente são. Porque o adolescente acha que tem 64 anos. Mas na verdade ele só tem 13, ele só tem 14. Mas para ele entender isso é muito difícil. E quando você dá uma ordem, quando você dá uma determinação que o contraria, que diz que ele está errado, que coloca um freio nele, a primeira palavra que o adolescente diz qual é? Eu sou livre. Eu sou livre. Eu posso fazer o que eu quero. Eu não preciso que você determine até onde eu vá. Mal sabe ele que precisa. Só para fechar esse exemplo, por volta de 21 anos, 22 anos, a ficha começa a cair, viu, minha linda? Então aprenda de uma vez para você não sofrer tanto com você mesma. Para que você não brigue com você mesma. Mas é importante os papéis dos pais fazerem com que o adolescente ele entenda esse processo de autoafirmação natural que ele está vivendo.
E dizer para ele que quando ele tiver 21, 22, 23 anos, ele vai voltar com o rabinho no meio das pernas. Igual que um dia nós voltamos. Ele vai viver esse processo de retorno. É tão interessante que quando você está andando na rua com um adolescente, o pai e a mãe quer dar a mão para o filho. Quem tem filho adolescente aqui? Quem tem? Ninguém? Tem aí? Quantos anos, querido? Tem 2 adolescentes em casa, Deus abençoe. Quantos anos? 11 e 14. Tenta andar de mão dada com a de 14 no shopping, o que você vai ver? Tenta dar uma abraçadinha nela no shopping, o que você vai ver? Para, sai. É um grito nela dizendo que ela não precisa mais disso, mas é ela dizendo para ela não está dizendo para vocês. Então vocês não se preocupem. Mas quando ela tiver com 21 anos, estou te falando, quando você tiver com 21, 22 anos, você vai amar andar com a tua mãe e com o teu pai de mão dada de novo. É o processo de volta. É o processo de retorno. É onde o ser humano vai entendendo que aquilo que ele achava muito, que ele achava entendedor na sua adolescência, ele percebe que ele é um grande ignorante. Então tudo, linda, que você fala que seus pais não sabem de nada, que eles estão ultrapassados, que eles estão antiquados, que os tempos mudaram, que nessa época é diferente. Quando você tiver com 22 anos, se eu te falar, você vai morrer de vergonha. E você vai perceber que eles sempre souberam. Que eles sempre estiveram anos-luz da sua... Quantos anos você tem? 14. Quando ela nasceu, você tinha quanto, querida? 30 anos. Então, olha só, filho, quando você não tinha nem existido, sua mãe já tinha 30. E você com 14 quer saber mais que ela. É interessante a cabeça de adolescente. É uma beleza. Mas essa palavra, não vamos perder o fio da meada. São Paulo fala do fruto do Espírito como um canal, como um caminho, como uma trajetória para se alcançar a verdadeira liberdade. Então, muitos de nós entendemos que o fruto do Espírito, a paz, a felicidade, a temperança, o domínio próprio, a alegria, é o lugar aonde nós devemos chegar, é o ponto de chegada, porém não é. Tudo isso que São Paulo fala como vivência, como concretização da nossa vida, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa equilibrada, uma pessoa fiel, uma pessoa moderada, uma pessoa que se controla. Tudo isso é apenas um caminho para se chegar à liberdade. A liberdade interior. De repente, se eu te perguntar, você é livre? Você vai responder automaticamente, rapidamente, instantaneamente que sim. Mas se eu começar a te questionar sobre os frutos, de repente você tenha muita dificuldade de me responder. Se eu perguntar, de repente, sobre o seu equilíbrio. Se eu perguntar sobre a tua alegria, sobre o teu sorriso. Se eu lhe perguntar sobre a tua paz. Se eu te perguntar sobre a sua fidelidade a Deus. Nós vamos perceber que nós estamos um pouco inadimplentes. Nós estamos devedores. E se nós estamos devedores no fruto, ou nos frutos, certamente a nossa liberdade ela está também comprometida. Mas isso tudo que eu falei, gente, vocês devem estar falando, é a pregação, Vitor? Ainda não. É só o começo. É só onde nós devemos chegar, porque o tema da minha pregação é: eu sou fruto do batismo no Espírito.
Mas então, nós precisamos ver alguém também, além de mim, além dos meus irmãos de comunidade, entender algumas pessoas que passaram por essa transição, de que antes eram infrutíferos, de que antes eram estéreis, e a partir de uma experiência com o Espírito Santo, começaram a frutificar. Quem tem árvore em casa aí, levanta a mão. Quem já viu uma árvore que estava ali morrendo, sem fruto, estava ali quase que sendo cortada, e de repente você começa a tratar dela, você começa a adubá-la, você começa a molhá-la, e com esses cuidados, com o tempo ela começa a frutificar. Quem já viveu essa experiência ou já viu algo parecido? Não é muito interessante? Não brota em nós um sentimento de profunda realização? Se isso é bonito, se isso é belo na natureza, nas árvores, nas flores, imagina na vida de um ser humano. Um ser humano que antes era estéril. Um homem e uma mulher que antes era nada. Era uma pessoa que apenas andava. E de uma hora para outra você começa a contemplar essa pessoa frutificando. Eu sempre gosto de dizer que na minha vida como missionário, não existe nada. Estou falando assim mais com drive, para que você entenda que nada é nada. Estou falando quanto missionário, quanto realizador de uma missão, que não existe nada que me traga mais contentamento do que ver uma vida sendo transformada pelo Espírito. Eu gosto de pregar encontros e eu sempre digo para eles, o meu sonho, e um dia eu vou realizar, eu nunca realizei, de que a ornamentação do fundo das salas de palestra onde nós pregamos os encontros, tivesse um grande espelho. Imagina que bonito. Um enorme espelho. Para que as pessoas pudessem se ver, contemplar a cena em que nós pregadores contemplamos. Que quando nós vamos falando de Jesus para as pessoas, de quando nós vamos falando do Espírito Santo para as pessoas, e a gente vai contemplando a vida daquela pessoa sendo modificada. É como se nós fôssemos jogando adubo, água naquelas árvores que estavam secas. E elas começam a ganhar vidas. E elas começam a brotar, e elas começam a criar folhas, e elas começam a criar flores, e elas começam a criar frutos, e elas vão frutificando 100, 200, 300 por um, e nós, quanto missionários, vamos sendo espectadores felizes dessa vida que foi encontrada pelo Espírito. Um grande espelho, para que vocês também pudessem contemplar isso, do que mais do que um contentamento com uma árvore que volta a dar frutos, uma vida que volta a dar frutos e através desses frutos alcançar aquilo que os adolescentes pensam que é e não é, a liberdade. Uma liberdade de vida. Uma liberdade. Outro parêntese. Hoje eu sou casado. Quando eu namorava, uma pessoa fez a infeliz pergunta: mas você não tem relação sexual com a tua namorada? Aí eu falei com o ar mais natural que eu pude. Eu queria mais, mas eu não consegui. Eu falei, não. Aquilo foi um absurdo para aquela pessoa. Mas você fica se reprimindo. Isso aí faz mal para a tua saúde.
Como pode você namorar e não ter relação sexual? Aí ele falou a palavrinha mágica. Mas isso é uma prisão. Eu falei, justamente porque eu sou livre, eu posso fazer as escolhas que eu quiser. Eu não sou escravo da minha sexualidade. Eu não sou escravo dos meus ímpetos sexuais. Justamente porque eu sou livre, eu sou capaz de controlá-los. Eu sou capaz de dominá-los. Porque não é o meu impulso sexual que manda em mim, mas sou eu que mando nele. Isso é fruto de uma liberdade interior. Porque não existe escravidão maior do que você ser escravo de você mesma. Você ser prisioneiro de você mesmo. Mas eu acho que já estou falando muito. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 31. Atos 8, 31. Desculpa, 26. Peguei um pouco mais embaixo, vamos pegar um pouco mais em cima. Um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe. Filipe, como apóstolo de Jesus, só para contextualizar, os apóstolos já estavam no seu caminho de apostolado, o seu caminho de evangelização. Aqui Jesus já havia morrido, ressuscitado e já tinha ido junto do Pai. Levanta-te, Filipe, e vai para o sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta. A deserta. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope, eunuco, ministro da rainha Cândace, da Etiópia e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te para bem perto desse carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura, entendes o que está lendo? Respondeu-lhe: como é que posso, se não há quem me explique? E rogou a Filipe que subisse e sentasse junto dele. Vocês estão prestando atenção? Você em casa, preste bem atenção. A passagem da Escritura que ia lendo era esta: como ovelha foi levado a um matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia, ele não abriu a boca. Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco disse a Filipe: rogo-te para que me digas de quem disse isto o profeta, de si mesmo ou de outrem. Começou então Filipe a falar. E principiando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Continuando o caminho, encontraram água. Continuando o caminho, encontraram água. Continuando o caminho, encontraram água. Eis aí a água. Quem pede que eu seja batizado? Filipe respondeu: se creres de todo o coração, pode sê-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus é o Filho de Deus, e mandou para o outro carro. Ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos olhos do eunuco, que cheio de alegria. Cheio de quê, gente? Vocês lembram dos frutos? Um deles era o quê?
Um deles era o quê? Alegria. E cheio de alegria, continuou o seu caminho. O interessante dessa passagem é que, saindo de Jerusalém para Gaza, haviam outros caminhos que não eram trajetos de deserto. Caminhos fáceis, caminhos tranquilos, caminhos que não teriam muito esforço. Mas o que eu amo nessa pedagogia do Espírito é que ele encontra pessoas aonde menos se espera que elas sejam encontradas. O que Filipe foi fazer no meio do deserto, gente? Filipe não tinha tantos outros lugares para ir, ou melhor, ele poderia passar por todos os outros caminhos, e ele decide passar, ou melhor, ele é conduzido pelo Espírito para passar pelo pior caminho. E chegando nesse local, ele encontra outro alucinado que também preferiu caminhar pelo caminho pior. E chegando ali, ele escuta um eunuco, um pagão simpatizante, um circuncidado, lendo a palavra do profeta Isaías que diz de Jesus. E uma pergunta marota, Filipe, ei, está lendo o quê? Eu não sei se você já viu, fez isso. Eu sou muito curioso. Eu tenho uma péssima tendência. Eu tenho uma mania terrível. Eu não posso ver alguém no ônibus, no avião, lendo livro, que eu fico assim, ó. É uma coisa terrível, é mais forte que eu. Eu quero saber o que o senhor está lendo. É uma curiosidade terrível, um mau costume, não sei se você tem. Parece que Felipe também tinha esse mau hábito, essa feiura, essa falta de educação. Ele viu o eunuco lendo, ela está rindo, né? Você também tem essa mania. Riu, confessou. Filipe pergunta, oi, amigão, você está lendo o quê? Você sabe de quem que é que você está falando? Ou melhor, de quem que você está lendo? Aí o eunuco dá uma resposta interessantíssima. Como é que posso? Se não há quem me explique. É delicadinho, educado, meigo. Você sabe quem você está lendo? Como é que eu vou saber se não tem quem me explique? Ele poderia dizer, não sei. Obrigado pela preocupação. Mas ele dá na lata. Vamos continuar. Depois ele fala, o eunuco disse a Felipe, rogo-te que me diga de quem disse isto o profeta, de si mesmo ou de outrem. O interessante é que nesse primeiro momento, o que eu percebi e eu acredito que seja verdade, que nessa pergunta mal educada, manifesta o deserto do eunuco. O eunuco que poderia caminhar pelo caminho tranquilo, ele se encontra no caminho do deserto, no caminho da secura, no caminho do descontentamento. A má educação, ela está muito ligada à falta de alegria. Eu não sei, em casa, gente, a Priscila, que é minha esposa, um beijo para você, meu amor, ela já sabe que se ela começar a me dar ordem, porque mulher gosta de dar ordem, vocês já viram? Não gosta, imagina. Eu vou fazer o exercício de contar quantos mandatos a Priscila me dá por dia, porque eu tenho certeza que eu não dou nenhum para ela. A gente, homem, você já escutou seu marido fazendo assim, ó, faz isso, querida. Querida, faz aquilo. Querida, tem que jogar isso aqui no lixo. Querida, tem que... Mas agora vocês são uma beleza. Ó, o lixo está cheio. Está precisando dar uma varrida na casa. Esse carro está sujo, né? Mas, enfim. O que eu estava falando, gente? Me perdi. Olha que beleza. Você não ri de mim. Sim, mas antes era o quê?
do eunuco. Ah, sim. Eu acordo de manhã cedo, a Priscila sabe, e nada contra os mandatos das mulheres, viu, gente? É ótimo, porque nós homens, a gente entra na nossa caixinha do nada, ninguém tira a gente dali. Aí, de repente, precisa uma mulher falar, vamos, aí a gente vai. Isso é ótimo. Ajuda o movimento da casa. Vocês fazem o papel de vocês com excelência. Mas a Priscila já entendeu que esses não pode ser antes do meu café. Eu preciso tomar um café de manhã, 5h30, 6 horas da manhã, para depois eu começar a funcionar. Se eu já acordo, já começa aquele vulco-vulco na casa, o meu bico cresce, a minha alegria já vai embora, eu fico ranzinzo, eu fico chato, eu fico reclamão. Isso diz de eu entrar num caminho de deserto. E era assim que o eunuco estava, bicudo. No deserto, azedo, amargurado. E precisamos entender que por ele ser eunuco, ele não ser circuncidado, ele era um homem rejeitado. Ele era um homem excluído. E aí nós conseguimos entender a necessidade de Filipe ir até ali. Eu vou abrir outro parênteses. Hoje nós vivemos nos lugares tão individualistas que os maiores sofrimentos humanos hoje é pelo fato de terem sido rejeitados. Você pode olhar na tua família. Quantas pessoas hoje pedem, suplicam, reclamam atenção. E o eunuco era um desse, amargurado por não se dar a ele o valor que realmente ele tinha. Um homem que não tinha aquilo que era próprio dele, o reconhecimento como filho amado de Deus. Porém, ele era rejeitado, ele era excluído, e excluídos foi colocando sobre ele o amargor, a frustração, o azedume, o bico, principalmente o descontentamento. Ele deixou de ser uma pessoa contente, ele deixou de ser uma pessoa alegre, ele deixou de ser uma pessoa realizada, ou melhor, não sei se um dia ele foi. E ali no deserto, que dizia dele, Filipe o encontra. E começa a explicar para ele a Escritura, falar de Jesus para ele. E o interessante, gente, no meio do deserto, o que eles encontram? Água. É muito contraditório, porém é espetacular. É uma mensagem tão profunda para nós, dizendo para mim, para você, você que está em casa, que hoje vive um descontentamento profundo. É um grito no nosso coração dizendo, não importa o deserto que você esteja, não importa o lugar de sofrimento que você esteja, ali você é capaz de encontrar água. É possível encontrar água no deserto onde você se encontra. É possível ali se saciar da beleza de Deus. E o eunuco, na necessidade, no grito, ele fala, eu preciso, quem é essa pessoa de quem eu estou lendo? Era um grito dentro dele, gente. Era uma súplica dentro daquele homem, de quem que eu estou lendo? Eu preciso saber sobre quem eu estou lendo. Quem é esse homem que o profeta Isaías fala? Eu preciso encontrá-lo. O grito do homem que sofre, o grito do homem que se encontra no deserto. E Filipe falando de Jesus para ele, falando do batismo no Espírito, ele fala, aqui tem água. E interessante, é o eunuco que mostra, é o eunuco que vê. Filipe desce do cavalo, do carro, batiza aquele homem no Espírito, e o descontente, o amargo, o azedo, o chato, o machucado, o deixado, o rejeitado,
O anulado agora segue o seu caminho com, meu Deus, o espelho QD. Se isso não encanta vocês, eu preciso confessar algo. Isso me deixa louco. Isso me deixa entusiasmadíssimo. Eu vim para a Canção Nova por 2 motivos. O primeiro, que eu entendi, eu estou 13 anos na comunidade. Casei aqui dentro, tive 2 filhas aqui. E o primeiro motivo que eu entendi de forma muito clara, de que a Canção Nova, a vida dos meus irmãos, era que me faria um homem de Deus. Eu entendi que a Canção Nova era o lugar para que eu pudesse dar frutos do Espírito. Eu entendi que era aqui, que eu seria o homem equilibrado, alegre, com paz, com fidelidade, nesse ambiente. E eu não falo de lugar, não, eu não falo de chão, eu falo de pessoas, dos meus irmãos. E o segundo motivo foi por esse espelho maravilhoso. Eu vim para a Canção Nova também por causa da missão. A missão da Canção Nova sempre me encantou. Desde a época que eu via o André no programa do Padre Léo, lá de casa. Ele tinha cabelo, bichinho. Com a Ana Lúcia. E eu via esses homens evangelizando, e eu era encantado, motivado, pelo fato de verem vidas sendo transformadas por essa água, de pessoas que estavam no deserto e pessoas que passaram a estar na água do Espírito. Esse grande espelho, que nós podemos contemplar a mudança, a transição. Quando eu vejo vocês aqui na nossa casa, com todo respeito, eu vejo em vocês o eunuco que eu também sou até hoje. Temos sede de Deus, não é verdade? Chegamos nessa terra. Você que ligou a televisão, deve estar gritando aí de casa: como eu posso saber que não tem quem me explique? Fale de mim, ou melhor, fale para mim quem é esse homem. Ele fala de si mesmo ou ele fala de outra pessoa? A sede de conhecer Jesus, gente. Vocês não vieram aqui somente por causa que o santuário é bonito. Vocês não vieram aqui somente para conhecer o centro de evangelização. Você não ligou a Canção Nova somente para ver os missionários, escutar uma música bem cantada. Não! Vocês entraram nesse ambiente porque no seu coração e no meu coração existe uma sede de conhecer Jesus. E esse homem saiu com alegria. Com alegria. E Paulo fala dessa realidade, da fidelidade, dos frutos, com muita propriedade, gente. Ele fala disso não porque ele é um intelectual que aprendeu sobre isso nos livros. Paulo não foi somente um estudioso que agora, entendedor da causa, começa a distribuir cartinhas para as suas comunidades, para os seus amigos, sobre liberdade, sobre alegria, sobre paz. Não! Vamos recordar quem era Paulo. Ele fala de liberdade, deixa eu contar para vocês. Ele fala de liberdade porque naquele dia, naquele caminho de Damasco, Jesus falou com ele. E mais, disse para ele ir até a casa de Ananias, porque Ananias ia colocar a mão sobre ele e ele seria batizado no Espírito. Paulo sabia e sabe. Gente, em 2007, eu vou confessar uma coisa para vocês.
que quando eu entrei para a Canção Nova, eu já tinha anos de caminhada. Mas eu não tinha santo de devoção. Não sei por quê. Eu gostava de vários, mas não tinha aquele que realmente eu admirasse e falasse, esse é. E eu comecei a fazer o estudo dos Atos dos Apóstolos. E eu comecei a me encantar com a vida de Paulo. Eu comecei a me encantar com aquele homem. Eu me apaixonei por aquele homem. Tanto que eu fiquei o ano inteiro lendo sobre ele, estudando sobre ele. E em 2008, no segundo ano, eu falei assim, eu vou estudar sobre ele novamente, mas agora perceber as características do homem Paulo com as características do Vitor. E comecei a ver o que ele tinha e o que eu não tinha. O que ele tinha e eu precisava ter. Ou o que ele tinha e eu tinha. E nesse estudo, eu descobri qual era o espinho da carne de Paulo. Que eles tanto diz. Sabe qual era o espinho da carne de Paulo? Muitos acham que é na área sexual, não é isso? O espinho na carne de Paulo era ele mesmo. Era toda a má inclinação que ele tinha. Que Paulo lutava a todo tempo, existia uma luta entre o homicida, entre o assassino e o apóstolo. Apóstolo contra assassino, assassino contra apóstolo. E ali esse homem foi lutando e ele foi frutificando, ele foi sendo fiel, ele foi sendo obediente, ele foi sendo alegre. Alegrai-vos, repito, alegrai-vos. Quantas vezes ele falou isso? Paulo era o homem que experimentava nele os frutos da fidelidade, da coragem, da temperança. Gente, a temperança, o domínio próprio. É tão interessante que a minha filha, a mais velha, está numa fase muito engraçada. Criança, elas são dominadas pelo seu instinto, vocês já viram? Elas querem fazer o que elas querem, no tempo delas. O instinto domina a vida delas. E eu pego a minha filha, quando eu chego do trabalho, eu vou brincar com ela, eu levo ela no parquinho, eu corro com ela, eu brinco de pega com ela, eu ponho ela aqui nas costas, eu brinco de cavalinho, depois a gente vai para casa, eu vou dar banho nela, eu encho lá os baldes lá para ela brincar com a água, e ela brinca. É claro que existe também, gente, confessar aqui, existe também um interesse da minha parte, que é cansá-la para dormir cedo. Então, existe uma motivação também. E ali eu vou cansando aquela menina, brincando com ela, e com a outra menorzinha também, mas a Maria Cecília, ela manifesta isso de uma forma mais aguda. E depois de eu me gastar, me dar por ela, brincar, quando eu vou tirar ela do banho, da bacia de água onde ela está brincando, o que ela faz? Eu quero mais. Eu não quero. E chora. Igual que eu não tivesse feito absolutamente nada. Que todas aquelas 2h30 que eu passei suando com ela, não houvesse existido. E eu disse, gente, esse sou eu. E eu começo a me ver ali. Porque o imaturo, que é o caso dela, ela nunca está satisfeita com nada. O imaturo, ele sempre requer mais. E eu olhando a vida de Paulo, eu não estou perdendo o raciocínio. Paulo era aquele homem que se alegrava na pobreza, na fartura. Vocês lembram ele falando isso? Com roupa, sem roupa, calor com frio. Será que a gente consegue se dominar desse jeito? Todo mundo aqui era livre, vocês lembram? Não era? Mas e o domínio próprio? A temperança. Que dê ela em nós. Nós somos crianças, gente.
que se tirar a chupeta da nossa boca, a gente chora. Se não fizer a nossa vontade, a gente chora e esquece as 2.000 horas e meias que Deus nos deu algo. Nos tornamos um bando de insatisfeitos. Eu falo por mim, porque quando a minha filha é insatisfeita, revela quem eu sou. Revela quem eu sou. Quantas vezes aquela menina de 2, 3 anos me tira a paz? Que eu me vejo irritado. Eu acho que ela tem 84 anos. Eu quero matar. Ou ninguém nunca teve vontade de fazer isso, de trucidar de vez em quando. Tá, achei que era só eu. Achei que era só eu. Claro que a gente não vai fazer isso, né, gente? A gente pega, abraça, beija. Senão daqui a pouco estão achando que a gente está fazendo isso, que eu estou ensinando isso na TV. Eu estou dizendo desse domínio, dessa violência, dessa luta entre o homicida e entre o apóstolo. Só que a preguiça nossa não deixa mais a gente brigar. A nossa preguiça não quer mais nos deixar que nós nos violente mais. E esses frutos do Espírito, e é interessante que eu fui falando do caminho do deserto até o caminho da água, até a água. Ele percorreu um caminho. Eu fui falando do caminho de Damasco até Ananias. Nós estamos falando de um caminho. Se você for olhar os personagens, os momentos da Sagrada Escritura, a Sagrada Escritura ela está todo o tempo em movimento, passando por um caminho. E essa é a dinâmica do Espírito Santo. Não nos deixar parados, estagnados. Não nos deixar presos em nós. E esses movimentos imaturos, eles nada mais são do que quando nós queremos ficar o que você está pensando? Sofá. Parados, estagnados. Eu fui fazer um exame para renovar a carteira de motorista, CNH. E a minha carteira, gente, ela é profissional, ela é D. Então eu tenho que fazer aquele psicotécnico. Tem psicólogo aqui? Tem uma lá, ó. Deus abençoe, mas aqueles testes são muito chatos. E chegou o último, você faz 4. E chegou a hora do último, era do pauzinho lá. Você ri, né? Porque você sabe que é chato. Que você tem que fazer aquele pauzinho do mesmo tamanho, da mesma distância. Aí ela fala, para, aí você para. Continua, aí você continua. Aí para, aí você para. Aí continua, aí você vai fazendo os pauzinhos. Os risquinhos assim, né? Depois ela conta e te avalia. E na minha cabeça já, para que eu faço isso? E aí chegou o momento dela me dar o feedback, a minha análise, o que ela havia analisado sobre mim. Eu falei, o que ela vai falar sobre os pauzinhos? Ela falou, aqui você foi bem, mostrou capacidade de raciocínio, tal, pá. Mas aqui no pauzinho você não foi bem, não. Você passou. Mas mostra aqui que você começa muito bem. Mas você tem uma tendência a estagnar. Eu falei, rapaz, esse pauzinho aí é do Espírito. Tá na unção esse negócio. Esse pauzinho aí, ele é violento. Claro que eu não confessei para ela. Falei, tá bom. E fui embora com aquele pauzinho na minha cabeça. Eu falei, rapaz... E ela me chamou a atenção. Isso no trânsito é muito perigoso. Você tem que ficar mais atento. E eu fui me autoanalisar e percebi que se eu não procurar o movimento, a água de Deus, gente, eu vou parar. Eu vou estagnar. Eu vou ficar sempre no deserto. O deserto vai me acompanhar para sempre.
E jamais eu conseguirei olhar para dentro de mim e ver a alegria de Deus, e ver o domínio, o equilíbrio que Deus quer que eu tenha, que eu amadureça em Deus, que eu cresça em Deus, e crescendo em Deus, adolescente, eu serei verdadeiramente livre. Eu alcançarei a liberdade, não essa que a gente diz, se você quisesse ser um bicho, qual que você queria ser? Aí todo mundo fala, eu queria ser uma águia. Eu falei, ninguém quer ser urubu, né? Mas águia todo mundo quer ser. Mas por que você quer? Porque eu quero voar livremente. Eu queria ser um cavalo selvagem, para poder cavalgar naqueles campos livremente. Não é dessa liberdade que Jesus está falando. É da liberdade interior, dentro. É uma liberdade que mesmo diante da dor, do sofrimento, da prisão, da labuta, nós somos verdadeiramente livres. Nós nada nos escraviza. São Paulo dizia de uma forma linda, na carta aos Romanos, capítulo 8, quem poderá me separar do amor de Cristo? Quem poderá me separar dessa liberdade? Quem? A espada, a morte, a fome, a prisão? Nada pode. Adolescente, aprenda de uma vez, quer ser livre, filha? Entrega a tua vida para Jesus. E eu preciso dizer uma coisa, porque dos frutos fala da fidelidade. O fruto fala da fidelidade. A fidelidade diz de uma constância de algo que nós livremente assumimos. Isso é fidelidade. Constância naquilo que eu abracei. Quer que eu repita? Constância naquilo que eu abracei. Fidelidade é constância naquilo que eu escolhi. Estão dizendo para os nossos meninos, para os nossos jovens, que eles não conseguem fazer escolhas definitivas. Tudo é volúvel. E pior, os mais velhinhos aqui, estão dizendo para nós que nós podemos pular de galhos em galhos toda hora. Está feliz não? Muda. Está legal não? Vem para cá. E nós fomos ficando pessoas maduras, tecnicamente, pessoas com idades, sem se encontrar na vida. Perdidos. Eu preciso dizer para vocês que são jovens, você que é jovem dentro de casa, eu, Vitor, acredito na sua escolha. Eu acredito na sua escolha. Você é capaz de fazer, já novinha, uma escolha definitiva. E são essas escolhas constantes, ou melhor, essas escolhas vividas numa constância que se caracteriza como um fruto belíssimo. Belíssimo. Eu convido os mais jovens aqui, vocês que estão ficando por aqui pela Canção Nova, observem a vida dos missionários, viu? Fiquem de olho na vida dos missionários. E se questionem, o que esses jovens vieram fazer aqui? O que motivou? As escolhas definitivas, escolhas por Deus. E eu estou dizendo, eu não estou falando de escolha de emprego somente, eu não estou falando de uma escolha de uma profissão, de uma faculdade a ser cursada, ou de um novo emprego ser abraçado. Não, eu estou falando de algo muito além, gente. Eu estou falando de uma escolha por Deus. A escolha que você vai fazer aqui hoje, vocês que vieram aqui na Canção Nova, você que nos acompanha em casa, a escolha que você está fazendo por Deus agora, ela pode e precisa ser uma escolha definitiva. Independente dos sentimentos, independente daquilo que nós estejamos vivendo, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor, nós podemos ser fiéis, porque o Espírito Santo nos garante isso, gente.
A fidelidade não é fruto meu. A fidelidade não é fruto teu. A fidelidade não é fruto do teu vizinho. A fidelidade é um fruto do Espírito. A alegria é um fruto do Espírito. Interessante é que o batismo... Alguém já viu alguma manifestação concreta de quando Deus age na vida de uma pessoa? Você consegue ver o Espírito Santo descendo assim? Vocês conseguem ver? O batismo no Espírito, ele é visível. Conseguimos ver? Será que naquele momento que a ação de Deus desceu sobre o eunuco, será que Filipe viu? Como Filipe pôde ter certeza que aquele homem tinha sido batizado no Espírito? Através da sua alegria, gente. Como fruto. As pessoas só vão conseguir ver em nós se nós fomos batizados ou não, se nós vivemos uma experiência com Deus ou não, se nós vivemos uma experiência com o Espírito ou não, através dos frutos, das manifestações dos frutos. E eu não estou falando de carisma, de dom de cura, dom de milagre, eu não estou falando disso. Eu estou falando de santidade de vida. Eu estou falando de um exemplo de vida. Eu estou falando de no dia a dia manifestarmos a alegria, a paz, a fidelidade, o domínio próprio na vida das pessoas, na nossa vida. Vamos ficar de pé para rezar um pouco, gente? Peço ao ministério que já comece a se preparar, fazer um fundinho para nós. Coloque a mão no seu coração. Porque eu não tenho dúvida de que Deus falou muito. Sim ou não? Eu não escutei. Deus falou ou não? Deus falou ou não? Deus falou ou não? Então coloca a mão no seu coração. E diante desse universo de propostas que a palavra de Deus nos deu hoje, vamos pedir esse auxílio. Fecha os teus olhos. Aperta mesmo. Se aperta, se abraça. Porque esse é o teu momento com Deus. Você que está em casa, que nos acompanha, não perca esse momento. Porque muito mais do que eu falei, Deus falou ao teu coração. Muito mais do que eu te provoquei, a própria água viva de Deus provocou o seu coração. Muito mais do que eu dizer sobre o deserto da tua vida te incomodou. E a esperança da água também está aqui agora. A esperança de encontrar a água paira sobre nós nessa manhã. A esperança de encontrar a água de Deus nos visita nessa manhã. Eu já sinto no meu coração que Deus vai manifestar de uma forma extraordinária a atuação agora nessa manhã. De que seremos capazes de tocar em prodígios e milagres. De que seremos capazes de tocar em ressurreições profundas. Pessoas que começam a ressurgir já, agora. A partir da pregação da palavra. Pessoas que nos acompanham em casa agora, que começam a se levantar. E é isso que eu te peço. Se você se encontra em estado de depressão, de síndrome do pânico, estados de doenças emocionais, de prostração, você que nos acompanha agora, fique de pé na sua casa, onde você se encontra. Você que se encontra com uma doença física, que está te consumindo,
Coloque a mão aí onde dói, aonde está doente. Porque Deus quer manifestar o teu poder. Eu não tenho dúvida. Eu tenho uma convicção plena de que a água de Deus, de que o movimento de Deus, de que a ação de Deus, de que o batismo de Deus realizará, ou melhor, já está realizando prodígios em nosso meio. Eu profetizo na tua vida. Eu profetizo agora, no nome de Jesus, que você voltará para a tua casa de uma forma completamente diferente do jeito que você chegou aqui. Aquilo que te escravizava está fixado no chão desse santuário. E ele não sai mais daqui. Ele não sai. Erga os teus braços e cante. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.